Educação sexual, capítulo 1, Introdução. A educação sexual deveria merecer mais atenção por parte de pais e educadores, dada a importância que o sexo tem na vida do indivíduo. Em quase todos os lares e nas escolas, em geral, é tabu falar em sexo. Tabu é uma palavra que foi importada de uma língua da Polinésia pelos ingleses, escrita tabu, T-A-B-O-O, que significa proibido. E uma outra definição seria instituição que atribui caráter sagrado a uma pessoa ou objeto, proibindo qualquer contato com eles. Feito o esclarecimento, seguimos em frente. Os filhos ou alunos sentem que é assunto sobre o qual não se pode indagar em casa, ou mesmo ocorrendo na escola, onde não tem absolutamente oportunidade de se informar a respeito. Quando em classe é possível estabelecer analogia entre fatos naturais de plantas ou animais com a sexologia humana, nota-se que aumenta a tensão entre os alunos e, não raro, algumas risadinhas escapam, fazendo com que o professor mais feche a carranca. Assim, crianças e adolescentes crescem e ingressam na vida adulta, sem nenhuma orientação segura e honesta por quem dê direito sobre tão fundamental assunto, do qual muito dependem a felicidade e o equilíbrio pessoal futuros. Não só futuro, como presente também, pois os temas de natureza sexual, se envoltos no manto do segredo, é claro que passam a ser fonte de curiosidade, de insatisfação e intranquilidade. O que eles recolhem são informações deformadas, quase sempre eivadas de malícia. O amigo mais sabido, os adultos menos sérios e as leituras pornográficas, via de regra, é que vão realizar-lhes a iniciação em assunto tão digno e do qual irá depender, em grande parte, a sua expressão como personalidade. O que torna mais premente a educação sexual é o longo período que leva o sexo para amadurecer, isto é, para alcançar a sua plenitude funcional, que se estende do nascimento até a adolescência. Este longo período de latência ou de amadurecimento da função sexual é que a torna suscetível de múltiplos e variados desvios que irão refletir-se negativamente no comportamento geral do indivíduo. Não há dúvida de que muitos desajustamentos sociais e principalmente familiares são provocados por anomalias no comportamento sexual. Inquéritos realizados na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos têm demonstrado esta triste verdade. As esquisitices, o mau humor, a irritabilidade e o fracasso do indivíduo têm, geralmente como causa, razões de sexo, quase sempre ocultas para os outros e mesmo para as próprias vítimas. As razões de fracasso social e familiar, motivado por insatisfações, desajustamentos e anomalias no comportamento sexual, vêm sempre simuladas por outras razões, mais facilmente aceitas pelo meio social e pelo próprio indivíduo. Vejamos agora o que é instinto sexual. Muitos autores se referem ao instinto sexual no homem, mas, no estado atual dos estudos de psicologia, é difícil falar em instintos que regulem o comportamento humano.
O que parece haver são tendências ligadas às necessidades fundamentais de sobrevivência. Tendências estas, no entanto, passíveis de se modificar segundo os estímulos que sobre elas recaiam. Não são encontradas no homem formas de comportamento inelutáveis, ou seja, fatal, obrigatório, fatais ou estereotipadas. Assim, tendências que podem sofrer modificações na sua forma originária. Esta possibilidade de modificação é que, paradoxalmente, ou seja, contrariamente à opinião da maioria, vai dar oportunidade à ação educativa sobre o homem e, ao mesmo tempo, permitir desvios negativos no seu comportamento. Tudo indica, pois, haver tendências orientando o comportamento humano. Se nos fosse dado classificá-las, certo faríamos à base de 3 necessidades fundamentais que seriam: a. Tendência à perturbação da espécie, à perpetuação da espécie, motivada pela função sexual. B. Tendência à conservação biológica, compreendendo alimentação, defesa e ataque. C. Tendência à expansão e dominação social, derivada, como tudo indica, das 2 anteriores. Esta tendência abrange o comportamento social que é, em verdade, profundamente influenciado pelo sexo e pela necessidade de sobrevivência. Voltando a insistir em que o comportamento sexual requer prolongado período de desenvolvimento biopsicológico antes de alcançar a maturidade. Este desenvolvimento, para chegar a bom termo, dentro de um sentido de normal e natural comportamento, requer cuidados especiais por parte de pais e educadores, a fim de serem prevenidos desvios ou retificados a tempo, se surgirem, antes que haja indesejáveis fixações. Nunca é demais encarecer as influências, ou seja, exaltar as influências malsãs ou influências doentias sobre a personalidade, dos desvios de natureza sexual, como, por exemplo, o sadismo, masoquismo, protesto viril, etc. As linhas que se seguem são escritas no alvo de alertar e orientar pais e educadores sobre os momentos críticos de influências negativas no desenvolvimento sexual de crianças normais, até ser alcançada a plenitude funcional, bem como apresentar normas educativas a este aspecto fundamental da vida. Este nosso trabalho não apresenta nada de novo, a não ser uma compilação ordenada de dados e informações que possam auxiliar na educação sexual dos imaturos. Este livro, no máximo, poderá indicar procedimentos objetivos a serem observados em face de crianças normais, tendo em vista encaminhar para uma solução no sentido de responsabilidade social, reforçada por adequada formação moral e religiosa. Qualquer anomalia observada no comportamento sexual da criança deve fazer com que os responsáveis pela sua educação a encaminhem, sem mais delongas, para clínicas especializadas, a fim de serem prevenidos males maiores que poderão tornar-se irremediáveis. Evolução sexual. A evolução sexual, tudo indica, processa-se por fases que se distinguem pelo predomínio de determinadas características que, no entanto, não eliminam as outras.
é questão de predominância de certos aspectos. Estas fases evolutivas requerem cuidados especiais para que estes aspectos predominantes não se fixem, não evoluam, ou mesmo para que não haja regressão de comportamento. Isto é, para que em fases mais adiantadas não predominem características próprias de fases anteriores. Mais adiante veremos os conceitos de fixação e regressão, já no capítulo 2. De um modo geral, a evolução sexual pode ser assim dividida. A. Do nascimento aos 3 anos. B. Dos 3 aos 6 anos. C. Dos 6 aos 10 anos. D. Dos 10 anos aos 18 anos. Estas fases serão apresentadas dentro do esquema psicanalítico, isto é, porque apresenta vantagens didáticas e pedagógicas apreciáveis, possibilitando retirar o assunto das generalidades e imprecisões, a fim de que a educação da criança possa ser levada a efeito e acompanhada de maneira objetiva, idade por idade. Sob este ponto de vista, as fases acima serão apresentadas do seguinte modo. 1. Fase autoerótica, que se estende do nascimento aos 3 anos, assim subdividida. Primeiro, estágio oral, 1º ano. Segundo, estágio anal, 2º ano. Terceiro, estágio de diferenciação de zonas erógenas, já no 3º ano. 2. Fase heteroerótica, que se estende dos 3 aos 10 anos, assim subdividida. Primeiro, estágio indiferenciado, dos 3 anos aos 3,5 ou 4 anos. Segundo, estágio heterossexual ou fálico, dos 3,5 ou 4 anos aos 5 ou 6 anos. Terceiro, estágio de latência, dos 6 aos 10 anos. 3. Fase de maturação, que se estende dos 10 ou 12 anos aos 17 ou 19 anos, assim subdividida. Primeiro, estágio de autoerotização, dos 10 ou 12 anos aos 13 ou 16 anos, apresentando limites diferentes para cada sexo. Na menina, dos 10 aos 11 aos 13 ou 15 anos. Já no menino, dos 11 aos 12 e aos 14 ou 16 anos. Segundo estágio heterossexual, dos 13 aos 16 aos 17 ou 19 anos, apresentando também limites diferentes para cada sexo. Na menina, dos 13 aos 15 aos 17 ou 18 anos. Menino, dos 14 aos 16 aos 18 ou 19 anos. Assim, mais adiante serão apresentadas estas fases com seus respectivos estágios, suas características predominantes e normas práticas destinadas a favorecer uma evolução normal, com menos probabilidades de desvios. É preciso ressaltar que os limites de idades apontados para as fases e estágios não são fixos, mas resultantes de médias aritméticas, podendo sofrer regular oscilação segundo diferenças individuais. Informação e educação sexual. É preciso esclarecer questão importante quanto à educação sexual. Muitos autores, infelizmente, identificam informação com educação sexual. Há inúmeras publicações destinadas à educação sexual meramente informativas. É claro que é preciso diferenciar a informação da formação.
Ambas podem convergir para o mesmo objetivo, mas também podem divergir. Educar sexualmente é mais do que fornecer informes, é dar um sentido socialmente positivo ao sexo, capaz de integrar o indivíduo na vida social e não desajustá-lo com repressões, sufocações e desvirtuamentos da função sexual. A informação sexual é útil e necessária, mas só em algumas pessoas privilegiadas ela, por si só, realiza também a educação. O mais comum é notar que a informação pura e simples mais exacerba o interesse pelos problemas do sexo, ao invés de educá-lo. Educar sexualmente é mais do que fornecer dados informativos. É dar um sentido socialmente positivo e responsável a uma função inerente ao homem, que nunca o abandona. Educar sexualmente é facilitar a integração social e não desajustar o indivíduo com fantasias, falsos temores ou verismos, ou seja, representação da realidade em toda a sua verdade. Então, em falsos temores ou verismos desnecessários. Educar sexualmente pode ser também fornecer dados informativos, mas, fundamentalmente, tendo em vista a sua função social correspondente. Não é esconder, proibir, inibir, retardar ou acelerar o desenvolvimento natural, e sim levá-lo ao pleno desenvolvimento, visando a sua função e responsabilidade sociais correspondentes. Conceito de educação. Se o propósito é educar sexualmente, necessário se faz conceituar a educação. Vejamos um conceito geral de educação. Educar é capacitar o indivíduo a agir conscientemente diante de situações novas de vida, com aproveitamento da experiência anterior, objetivando a integração, a continuidade e o progresso sociais, segundo a realidade de cada um. Sob o ponto de vista puramente biológico, mas em concordância com o conceito acima, pode-se dizer que educar é conduzir o que é a uma plena expansão, orientado para um sentido de aceitação social, de modo que haja aproveitamento individual e coletivo. Logo, educar sexualmente é levar o sexo ao pleno desenvolvimento e, ao mesmo tempo, levar o indivíduo a tomar consciência do problema, para que seu comportamento neste setor seja socialmente responsável. Quem se propõe a educar sexualmente deve, antes do mais, conhecer a evolução do indivíduo e agir segundo este conhecimento. Só se pode educar o homem conhecendo, a fim de que a ação educativa possa chegar a ser eficiente. Do contrário, como quase sempre acontece, conquanto possamos estar imbuídos das melhores intenções, os resultados obtidos poderão ser negativos. Enfim, para educar o homem é preciso conhecê-lo. Logo, para educar sexualmente é preciso também conhecer o sexo, a sua evolução e o papel que desempenha na vida do homem. Como foi dito acima, as fases evolutivas não são estanques e fixas. Pelo contrário, são variáveis. E as anteriores condicionam as posteriores e se projetam nelas.